Capítulo 9. Subi as escadas rangentes nas pontas dos pés, estremecendo a cada vez que as placas gemiam sob meus passos. Eu tinha que ser silenciosa ou o senhor Henry me pegaria. Isso seria ruim. Muito ruim. Desci o corredor escuro. Acertar. Beck estava doente de novo, de cama, mas, se eu conseguisse fazê-la se levantar, ela ajudaria Ryder. Abrindo a porta lentamente, de modo que não fizesse barulho, olhei ao redor do quarto. A luminária na mesinha de cabeceira estava acesa, inundando o cômodo com luz amarela. Garrafas marrons vazias estavam espalhadas por cima da cômoda. O quarto tinha um cheiro estranho. Estagnado. Fui em direção à cama, apertando as mãos fechadas. Acertar. Beck estava deitada ali, mas não parecia bem. Era como um daqueles manequins nas lojas, pálida e imóvel. Acertar. Beck, sussurrei, quebrando uma regra. Eu nunca devia acordá-la, mas Ryder precisava de ajuda. Não houve nenhum movimento na cama. Cheguei mais perto. Acertar. Beck, assustada, hesitei perto da cama. O quarto ficou turvo. Lágrimas arderam em meus olhos quando troquei meu pé de apoio. Tentei chamar o nome dela de novo, mas não saiu nenhum som. A alça de sua camiseta estava na metade do braço, e seu peito não parecia se mover. Comecei a me virar, para me esconder, porque alguma coisa estava muito errada. Mas Ryder estava do lado de fora e estava tão frio que meus dedos sem luvas tinham doído no parquinho da escola mais cedo. Levantei meus ombros ossudos e voltei para a cama. Estendi a mão e peguei o braço da Beck. Sua pele estava fria e flácida. Puxei minhas mãos de volta e me virei, correndo para fora do quarto. Acertar. Beck, ela não ia poder ajudar. Agora a coisa era comigo, e eu não ia decepcionar Ryder. Rastejei de volta pelos degraus e passei silenciosamente pelo banheiro com cheiro de mofo. O senhor Henry gritou um palavrão da sala de estar, fazendo meu coração pular, mas eu insisti e alcancei a porta dos fundos. Esticando-me, destranquei a porta, o estalo ecoando como um trovão pela cozinha. Girei a maçaneta. Que diabos você está fazendo, garota? Hesitei, encolhendo-me enquanto meu corpo se retesava. Eu me preparei para os punhos quando abri a boca. Gritos cortaram o ar, a casa e Mallory. Acorde! Mãos apertavam meus ombros, me sacudindo. Acorde! Sentando-me ereta, eu me libertei das mãos e me encolhi em cima da cama. Minha mão direita bateu no ar. Sem equilíbrio, oscilei à beira da cama. A mão no meu braço esquerdo apertou mais. Outro grito se formou em minha garganta. Meu olhar selvagem correu pelo quarto iluminado. O passado aos poucos recuou, como uma mancha de alcatrão e fumaça sendo lavada. Não havia garrafas de cerveja. Nenhuma mesa de cozinha coberta de jornais. Fitei os olhos escuros de Cário. A preocupação estava estampada em seu rosto cansado. Seu cabelo apontava em todas as direções, e sua camisa cinza estava amarrotada. Você está bem? Perguntou ele, enquanto eu respirava fundo, de modo irregular. Deus, Mallory, eu não a ouço gritar assim, há anos. Ele não precisava terminar a frase. Com as mãos trêmulas, tirei o cabelo do rosto enquanto engolia em seco. Minha garganta ardia. Então percebi que Rosa estava na porta, apertando o cinto do robe em volta da cintura. Ela disse algo, mas não consegui entender. Meu coração batia acelerado. Está tudo bem. Cário bateu no meu braço enquanto olhava por cima do ombro para a porta. Foi só um pesadelo, carinho. Volte para a cama. Como podia ser só um pesadelo? Pesadelos não eram reais. Isso era. Amanhã chegou cedo demais, e tudo o que pude fazer foi me arrastar ao longo do dia. Quando chegou a hora da aula de oratória, fui para a sala e imediatamente fiz contato visual com Paige. Seu cabelo estava puxado para trás em um desses coques de bailarina e ela usava grandes argolas douradas. Ela estava linda. No entanto, a careta que fez quando me viu não foi nem um pouco bonita. Arrastando meu pé esquerdo, tropecei, e o barulho da minha sandália soou como um trovão. Eu não caí, mas meu quadril bateu em uma carteira vazia. Os cantos dos lábios de Paige se curvaram para cima quando ela arqueou uma sobrancelha. Horrorizada, congelei por meio segundo e então voltei ao normal.
Correndo para o meu lugar, sentei. Minhas bochechas estavam pegando fogo. O modo como ela me olhava antes de eu tropeçar, como uma idiota, me fez pensar que Ryder devia ter dito algo a ela. Como tinha sugerido na noite anterior, ele não faria isso. Eu disse a mim mesma enquanto abria meu caderno e lia as anotações da véspera. Estreitei os olhos. Eu não conseguia entender o que sequer uma frase que tinha escrito realmente significava, e ratinha, o ar ficou preso na minha garganta quando olhei para cima. Ryder tinha que ser meio fantasma, porque eu não o tinha ouvido se sentar ao meu lado ou falar qualquer coisa para Paige, mas lá estava ele. Vestindo uma camiseta velha com um emblema desbotado, os braços cruzados sobre o peito largo. Ele era a imagem da vê-lo depois da noite. Vê-lo depois da noite passada me causou uma sensação estranha na boca do estômago. Eu não havia contado a Cario e Rosa sobre Ryder ter ido à nossa casa. Pior, eu nem pretendia fazer isso, ratinha, parte de mim odiava esse apelido, por causa do que ele simbolizava. A outra parte meio que o adorava, porque era o apelido que ele tinha me dado. Eu não tinha certeza de qual sentimento superava o outro. Meu coração decidiu fazer algo engraçado. Ryder, seus lábios cheios se curvaram em um meio sorriso, chamando minha atenção para sua boca. Como um garoto podia ter lábios tão perfeitos? Não era justo. E por que eu estava olhando para aquela boca? O rubor transformou meu rosto em um morango e seu sorriso se alargou, mostrando a covinha. Sentiu minha falta, minhas mãos pousaram sobre o caderno aberto enquanto meu olhar correu na direção de Paige. Ela observava algo que Hector lhe mostrava em seu telefone, mas eu não podia acreditar que ele tinha perguntado aquilo na frente dela. Ou talvez não fosse nada preocupante e eu estivesse fazendo alarde por nada. Obriguei-me a dar de ombros ao levantar os olhos e ver que o corte acima do olho esquerdo não parecia tão feio quanto antes. Como está sua cabeça? Perguntei em voz baixa, e esqueci completamente isso. Seus olhos baixaram brevemente. Como foi o seu dia? Algo quente se agitou dentro de mim, como um pressentimento. Almocei com Keira hoje. Segundo dia consecutivo, falei para ele. Então estremeci de tão estúpido que isso soou. O sorriso de Ryder se alargou de orelha a orelha, transformando seu rosto, bonito no tipo de beleza masculina, que era como um soco no peito. Isso é muito bom, Mallory. Sua voz diminuiu quando ele estendeu a mão, fechando-a sobre meu braço. Houve uma reação quase elétrica ao seu toque. Estou orgulhoso de você. Sério, uma tontura envolveu meu coração enquanto eu olhava para sua mão grande, mais escura que a minha. Ele sabia como aquilo era importante, e eu não me senti tão idiota. Ele entendia. Ele me entendia. E isso significava todo o universo para mim. Uma sombra caiu entre nossas mesas. Hector estava se sentando e tinha parado meio caminho, com a cabeça inclinada para o lado. Seus olhos estavam na mão de Ryder, e parecia que um chupa-cabra acabara de aparecer na sua frente. Ryder recuou, cruzando os braços. Você está bem, cara? Os olhos verdes de Hector correram. Você está, não houve resposta, e eu não tinha ideia do que aquilo se tratava, mas, quando Hector se sentou, percebi que Keira também estava nos olhando de seu lugar, algumas fileiras à frente. Forcei um sorriso, rezando para que ela não tivesse me ouvido falar sobre o almoço. Seria estranho. Ei, querido, disse Paige, chamando a atenção de Ryder. Tudo certo para hoje à noite. Mordi o interior da minha bochecha quando Ryder se virou para ela. Hoje à noite, sim. O sorriso da garota era largo e brilhante, como na primeira vez que a vi com ele. Conversamos sobre ir à festa de Ramon. Eu não tinha ideia de quem era Ramon, mas a inveja se agitou no meu peito. Eu nunca fora a uma festa que não fosse organizada por adultos. Eu não tinha ideia de como esse tipo de festa seria, e realmente, não havia pensado nisso até então. Meu olhar se deslocou entre eles, e me ocorreu então que, embora Ryder me entendesse como ninguém, nossos mundos não giravam mais ao redor um do outro. Agora Ryder faltava à aula quando quisesse. Agora Ryder tinha uma namorada. Ryder era convidado para festas, eu? Eu era a mesma de antes e o seria para sempre. Eu nunca faltaria à aula. Eu não tinha namorado. Eu não ia a festas e, com exceção da comemoração de 16 anos de Ainsley no ano passado, eu não era convidada. Não sei, respondeu Ryder. Tenho que ir à oficina.
Devo passar a maior parte da noite lá à oficina? Eu queria perguntar sobre isso, mas percebi que não era o momento de sair da concha e falar. O sorriso de Paige congelou, eu realmente estava ansiosa para ir. Vai, insistiu ele, e sorriu para ela. Eu não podia ver, mas sabia que a covinha direita estava lá. Se eu conseguir sair a tempo, vou encontrar você. Ok. Paige ficou parada por um instante e depois assentiu. Ok. Estendendo o braço, ela fechou a mão ao redor da nuca de Ryder, mas vou sentir sua falta. Eu realmente precisava desviar o olhar, vai? Um tom divertido coloria sua voz. Não desviei o olhar. Os dedos de Paige se apertaram, e ele estava se inclinando para ela. Desviei o olhar, por cerca de 5 segundos antes de olhar de novo para eles. Ele estava sentado reto, e todas as partes do corpo de Paige estavam em sua cadeira. Um segundo se passou, e Ryder olhou para mim e me flagrou os observando e totalmente atenta à sua conversa. Seu sorriso se tornou mais profundo, e então eu vi a covinha. Baixando o olhar, voltei a me concentrar em minha mesa, e em meus assuntos, o senhor Santos apareceu na frente da sala, como se houvesse um alçapão no teto do qual ele tivesse caído. Era preciso ter talento, tudo bem, garotada. Vamos começar a aula com um pouco de exercício. Ele bateu palmas, assustando o menino que dormia na frente da sala. Quando se trata de falar em público, a prática é fundamental. Quanto mais você faz isso, mais fácil fica. Podem acreditar, um formigamento começou em meus dedos enquanto me endireitava, quando eu era da idade de vocês. Um século atrás, alguém murmurou. Santos lançou um olhar divertido para o garoto, fofo. Enfim, quando eu era da idade de vocês, há poucas décadas, a ideia de falar na frente de um monte de gente me fazia ter vontade de vomitar. Eca, murmurou uma menina. Havia uma boa chance de que eu fosse mesmo vomitar. Então isso era algo em que eu tinha que trabalhar. Todos nós temos. Isso significa que vamos começar com uma apresentação rápida. Ah, merda, murmurou Ryder. Santos continuou, alheio ao fato de que eu o fitava com os olhos tão arregalados que parecia que eu não tinha pálpebras. Cada um de vocês vai se levantar, encarar a turma, dizer seu nome e uma coisa de que gosta. Mantenham o nível pessoal. E uma coisa de que não gosta. Mais uma vez, algo apropriado à idade de vocês. Houve risadas, mas o sangue escoava da minha cabeça tão rápido que eu me senti tonta. Não. Eu precisava de semanas para me preparar. Que devia acontecer hoje, amanhã ou mesmo na próxima semana. Mallory chamou Ryder com um sussurro. Minhas mãos agarraram a borda da mesa enquanto minha pulsação fazia uma composição própria de música eletrônica. Minha garganta estava se fechando enquanto meus olhos se viraram em sua direção. Os rostos de Hector e Paige eram um borrão. Uma cadeira se arrastou no chão, e meu olhar seguiu o som. Um cara estava de pé, levantando as calças. Como fora instruído a fazer, ele encarou a turma. Meu nome é Liam Washington. Um grande sorriso cobria seu rosto. Eu não gosto de queijo. E gosto de vídeos de garotas. Risinhos e gargalhadas soaram enquanto Santos lançava um olhar para o garoto. Liam se sentou, e uma menina ficou de pé. Minha respiração estava off. Gante. Paige estava sentada no fim da primeira fileira, Ryder na segunda e eu na terceira. Havia 17 carteiras na minha frente, 2 vazias. Oh, Deus, meu olhar arregalado disparou para Ryder. O entendimento estava estampado em sua expressão, em seu queixo contraído. Seu olhar correu para a garota que falava agora. Eu sou Laura Kay. Ela tirou do rosto o cabelo castanho na altura dos ombros quando se virou para a turma. Eu gosto de dirigir ouvindo música alta. E eu não gosto, suas bochechas coraram. Não gosto de vadias fofoqueiras e o senhor. Santos suspirou. A turma irrompeu em gargalhadas. Laura se sentou com um sorriso de satisfação no rosto. Havia uma boa chance de eu ter um ataque cardíaco quando outro garoto se levantou, o rosto já da cor de um tomate. Mallory, sussurrou Ryder, e meu olhar de pânico correu para ele. Por cima do ombro, eu estava ciente de Paige nos observando. Você consegue. Encorajou ele em voz baixa. Você consegue. Seus olhos sustentaram os meus, e ele me encarou como se suas palavras tivessem o poder de me convencer. Mas ele estava errado. Eu não conseguiria.
O nó na minha garganta se transformou em um lacre. Oh, Deus, não havia nenhuma chance de eu conseguir pronunciar qualquer palavra. A pressão enorme apertou meu peito, parecendo bloquear completamente minhas vias aéreas. Uma queimadura gelada muito familiar se espalhou pelo meu pescoço, eu não conseguiria